Muito bem, pessoal. Começamos, então. Muito boa noite aí a todos. A gente vai começar fazendo assim um exercício, que é o seguinte. Todo dia a gente vai fazer esse tipo de exercício, tá? Para vocês darem uma praticada aí, em termos assim operacionais. A gente vai fazer o seguinte, olha só. Deixa eu abrir o bloco de notas para explicar para vocês o que eu vou pedir para vocês fazerem. Ó. Notepad. É o seguinte. O que nós fizemos nas aulas anteriores? A gente fez isso aqui, ó. A gente criou lá na unidade C. Acompanha comigo, tá? Acompanhem o que eu vou pedir para vocês. Vocês criaram, provavelmente, uma pasta chamada Projetos JS. Como é o Windows, não importa se é letras minúsculas ou maiúsculas, tá? O Windows não tem essa diferenciação aí, não, tá? Eu não sei se vocês criaram, mas eu vou querer também uma pasta chamada, e não criou, vai ter que criar, uma pasta chamada Projetos C. Tá? Essa pasta. Dentro dessa pasta Projeto JS, eu tenho certeza que vocês criaram uma pasta chamada T301. Alguns alunos chegaram a criar, por exemplo, o nome. Débora, por exemplo. Eu não sei se vocês fizeram isso na pasta Projeto C, mas eu quero que vocês façam isso, que vocês entrem. Pode ser pelo Windows mesmo, tá? Pelo Windows. Cria dentro da pasta Projeto C, pasta T301. Vocês podem também, dentro dessa pasta T301, criar uma pasta com o nome de vocês. Tá certo? Façam isso. E aí, depois, só a título de prática, nessa pasta Projeto C, eu quero que vocês façam o seguinte, a título de exercício prático aqui, tá? O que vocês vão fazer? Só para a gente manter sempre aceso esse costume de entrar na pasta, trabalhar com Windows PowerShell, trabalhar com prompt, tá? Vocês vão abrir o Windows PowerShell. Vocês vão abri-lo. Primeiro passo. Segundo passo. Vocês vão entrar naquela pasta. Vocês se lembram como é que vocês fazem para entrar nessa pasta? Vocês vão abrir a Windows, selecionar esse caminho todo, depois vocês vão dar o comando CD, espaço, aí vocês vão colocar o caminho. Por exemplo, se fosse essa pasta aqui da Débora, ela faria isso aqui, ó. Ela entraria lá nessa pasta. E aí depois, para confirmar que vocês estão nessa pasta mesmo, code ponto. Só para ver se vai chamar o Visual Studio Code de forma automática. Só para título de prática, tá, pessoal? Enquanto vocês fazem isso, eu vou abrindo aqui meu programinha, a aula de hoje, que a gente vai trabalhar. Acho que essa semana aqui já foi, a gente fez aquele primeiro programa, isso aqui já foi. Agora vamos para essa aqui, ó. A gente vai trabalhar nisso aqui. Aí depois que vocês fizerem essa práticazinha aí, tá tudo bem. Vocês vão fazer o seguinte, depois, só para experimentar, vocês podem fechar o Windows PowerShell, pode fechar, o Windows PowerShell não, desculpe.
Vocês podem fechar o Visual Studio Code, a gente não vai usar esse programa agora, foi só mesmo para vocês fazerem uma práticazinha aí, tá? Quem teve alguma dificuldade, eu vou pedir para vocês assistirem a minha aula lá, que reverem a aula que a gente fez, tá? Um vídeo da aula para vocês praticarem conforme nós fizemos aqui, tá? Ah, e outra coisa, eu vou colocar no chat os vídeos. Deixa eu abrir aqui meu canal. Rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Ó, 301. Tem essa aula de lógica. Isso aqui é playlist de lógica. Essa aqui. Vou colocar no chat, tá? Aí vocês copiem aí, tirem foto e tal. E aulas de lógica. Isso aqui. Agora eu vou colocar playlist das aulas de programação. Playlist das aulas de programação. Ah, já coloquei as playlists lá, tá, William? Bom, depois você copia isso aí, joga, tira uma foto, joga para o seu celular, joga para o seu WhatsApp, isso aí. Beleza. Vamos então, pessoal, começar aqui a nossa aula de programação. Então, eu vou pedir agora para vocês irem para o Meeting. Vamos lá, vamos começar essa aula aqui agora. Podemos? Então, vamos lá. Bom, no final dessa aula, a gente vai avançar um pouquinho no desenvolvimento de programas, né, da linguagem C. E aí a gente vai começar a estudar os comandos de entrada e saída de dados. Vamos lá. Vamos começar. Bom, eu já falei sobre isso, mas a gente, seguindo aqui o nosso material, a gente vai falar, nós vamos relembrar quando eu comentei aqui sobre a nossa IDE. IDE significa ambiente, environment significa ambiente. Integrated, integrado. Development, de desenvolvimento. Então, ambiente integrado de desenvolvimento. Quando vocês chamam aquele programinha que vocês instalaram, que inclusive o William me perguntou hoje, né, que eu disse que está lá no Classroom, programinha que a gente está usando para poder editar os programas, compilar os programas, executar os programas em C, aquele programinha é a nossa IDE, tá? Que a gente utiliza. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou abri-lo aqui. É o dev. Esse deve ser mais. Ó. Eu sempre abro como administrador, olha, é esse programinha aqui, ó. Tá? É o deve ser na versão 5.11, que é a versão que a gente utiliza aqui. Esse programinha aqui você não precisaria nem instalar, ele tem uma versão que ele roda no pendrive, inclusive. Tá? Bom, voltamos para cá. Esse é o nosso IDE, nosso ambiente integrado de desenvolvimento. Quais são as características dos IDEs? Ele permite que você edite o seu programa, ele tem um editor de texto, ele permite que você compile o seu programa, que você transforme o seu código-fonte em código de máquina, ele linka, edita, ele junta todos os códigos, se você tiver mais de um código solto, ele junta tudo isso e gera um executável. Você consegue depurar o seu código, a gente vai ver isso aqui, modelar o seu código, geração de código, testes automatizados, refatoração, tudo isso são coisas que você consegue fazer com esse IDE. Claro que
como eu disse para vocês, a gente está aprendendo a linguagem C como assim, um elemento didático para o nosso curso. Profissionalmente falando, a gente não vai trabalhar com C. Vocês vão desenvolver aplicativos, sistemas em C. Vocês não vão fazer isso. Claro que indiretamente a gente está usando o C. Quando a gente usa Java, a gente usa C. Porque a base do Java é C. Quando a gente usa JavaScript, a base é C. E são as outras tecnologias que a gente vai utilizar. Tá? Bom. Aí, aqui a gente vai entrar fazendo alguns comentários, tá? Sobre essa ferramenta que a gente utiliza, tá? Que é o Deve Ser++. Então, na aula passada, a gente mostrou essa estrutura de um programa em C, que, na verdade, é uma função, né? Cujo nome principal aqui é main. Tá? A gente falou sobre esse programinha. Vocês se lembram que nós fizemos? Foi esse programinha mesmo que a gente fez, não foi? Faz a média do aluno? Foi isso, não foi? Que a gente fez? Beleza. Legal. Quais foram os passos que nós seguimos? A gente digitou um código-fonte, um source code, quer dizer, o código-fonte do nosso programa. A extensão desse arquivo que nós criamos foi .cpp. Eu vou até mostrar para vocês aqui, olha. Deixa eu chamar aqui o Windows Explorer. Eu vou lá naquela pasta Projeto C, que eu criei com vocês. Olha, lembra? Eu fiz aqui, ó, a soma dos 5 pares. Deixa eu chamar a lupa aqui para a gente poder enxergar melhor. Olha só. Tá vendo aqui, ó? O arquivo que o IDE criou para a gente, ele tem a extensão CPP, tá vendo? Soma 5 pares.cpp. Tá? Legal. Voltamos para cá. E aí, o compilador, ele gerou para a gente o objeto, já em linguagem de máquina, e de uma forma automática, o meu IDE ele já gerou o exe, que é o programa que a gente conseguiu executar. Então, todo esse foi o processo de compilação, que a gente chama de compilação. Ele pega o nosso código-fonte e gera um código executável. Uma coisa interessante que eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo aqui, é o tamanho, olha. Olha o tamanho dos arquivos, como é que a coisa é gritante, olha. O tamanho do arquivo que a gente digita, ó, é 1K. Quando ele compila e link edita, ele gera um arquivo com esse tamanho todo aqui, ó. Vocês têm alguma ideia do porquê que ele cria um arquivo tão grande assim? De 1K para 1 mega, quase 2 megas? É pelo seguinte, é que quando você compila, ele, mesmo que você não utilize aquelas bibliotecas todas, sabe, que ele oferece para você, ele joga isso tudo dentro do executável. Por isso que ele deixa uma coisa assim muito grande, tá? Seria mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para você o código-fonte para você entender melhor. Olha só. Deixa eu abrir esse arquivo aqui, ó. Deve ser mais. Vou abrir esse arquivo só para a gente poder. Opa, eu acho que já está até aqui, ó. Está aqui, ó. Olha só. Tá vendo esse programinha aqui? A gente não usou esse include IOString, né? Usamos aqui o include string, não foi? Quer dizer, isso aqui são dependências, ou seja, o C ele tem uma biblioteca onde tem os programas que fazem referência a esse IOString, esse string. É como se tivesse um programa dentro do seu programa. Entendeu? Quando você escreveu, você disse para mim, ó, você está dizendo para o seu seguinte, olha, inclui essa biblioteca string. Por quê? Porque eu quero utilizar string dentro do meu programa. Inclui a biblioteca IOString. Por quê? Porque eu quero utilizar a IOString. Eu quero, por exemplo, usar esse comando para poder imprimir, std cout. Da onde que você acha que ele tirou esse std out, esse cout?
foi dentro dessa biblioteca, que são programas que quem construiu, sei que fez, entendeu? Então, esse seu programa fonte, quando ele se transforma no executável, ele carrega consigo todas essas bibliotecas que você está utilizando de uma forma transparente, entendeu? Os programas que te permitem utilizar para esse comando cout, que imprime na tela essa mensagem, ele joga para dentro do seu executável. Entendeu? Aqui no seu fonte, ele não está. No seu fonte, você só está vendo isso aqui, ó. Mas no seu executável, ele carrega todos esses programas dependentes, que você está dependendo deles agora para poder executar. Tanto que se você tirar isso aqui, o seu programa passa a não funcionar. Porque ele depende desses programas da linguagem C. Certo? A gente vai amadurecer mais com isso aí, tá? Com essas ideias. Vamos avançar. Aí a gente vai conhecer esse CIN e o COUT. CIN e COUT. Então, vamos dar uma olhada nesse programinha, que esse programinha é bem bacana. Esse programinha, ele faz o seguinte. Ele permite que você digite uma temperatura na escala Celsius e ele transforma essa temperatura na escala Fahrenheit. Eu tenho certeza que todos que estão aqui estudaram física. Com certeza, não foi? Você pode ter dado uma cochilada no dia dessa aula, então você faltou. Sabe aquele aluno que fica lá no cantinho da sala que dá uma cochilada assim, que bota assim, ó? Tal, aí o professor falou, acorda aí, meu filho. Não, vocês já tiveram essa época, né? Vocês já passaram nessa fase, não já? O professor está explicando, você está conversando pra caramba, sabe? Aí, de repente, ele fez essa aula, você talvez não se lembre, mas foi dada essa aula para vocês. O cara ensinou para você o seguinte, quando você estuda física, você conhece o conceito de temperatura, e dentro de temperatura você conhece as escalas, né? De temperatura. Vocês lembram o que significa temperatura? Você lembra, Mônica? Lembra, Eric, dessa aula? Osias se lembra, né? Osias? Lembra, Osias? Qual o conceito de temperatura? Quem se lembra aí? Hã? Como é que é? Caramba, rapaz, o cara tá afiado, hein? O Eric tá afiado, é exatamente isso. É isso aí, esse menino é bom, hein? Pelo menos em física, né, o Eric? Temperatura é o grau de agitação das moléculas, exatamente isso. E aí a gente estuda as escalas termométricas, Celsius e Fahrenheit. O cara criou um algoritmo, na verdade, existe uma equação em que você consegue converter uma escala Celsius para Fahrenheit. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que hoje, por exemplo, acredito que nessa noite aí deve estar em torno de uns 26 graus. O que vocês acham? Mais ou menos isso, né? Uns 26 graus, né? Hoje está tão quente, né? Será que na escala Fahrenheit seria também 26 graus? Claro que não. Né? Concorda, Eric? Mas para você transformar os 26 graus da escala Celsius para Fahrenheit, dá uma olhadinha na linha 10. A equação para você transformar Celsius para Fahrenheit é essa aí. Caramba, gente, agora a gente vai relembrar aquela nossa primeira aula de lógica. Olha só que bacana, olha. Vamos lá. Lucas, tem dois, né? Vamos começar com esse aqui, esse primeiro aqui, ó. Olha só. Você assistiu aquela aula, Lucas, que eu ensinei a conversão dos 5 números pares, a exibir os 5 números pares? Você assistiu? Foi uma aula lá na sala que a gente fez lá no quadro. Você não fez, não? Então eu vou te dar uma colete já. O outro Lucas lá, você assistiu, Lucas? Você lembra, né? Beleza. Bom, o que a gente está fazendo na linha 10 aqui, Lucas? Traduz para mim essa linha. Linha 10. Vamos lá, fala com as suas palavras. Muito bem.
esse Fahrenheit aí, qual o nome conceitual que a gente dá para isso? Fahrenheit aí é o nome de uma... Isso que eu quero ver, garoto. É uma variável chamada Fahrenheit. Esse símbolo de igual aí, qual o nome conceitual que a gente dá para ele, Lucas? Você lembra disso? Tem um conceitozinho, tem um nome conceitual. Isso significa... Esse igual aí significa... Vamos lá, quem se lembrou, pode falar. Significa... Começa com a letra A. Depois do A tem a letra T. A, T, A... Gente, vou ter que falar a próxima letra? A próxima letra é R. A, T, a próxima é R. A... Isso. Quem falou? Isso, Igor, né? Luan. Luan. Isso aí. Eu estou atribuindo, isso é uma operação de atribuição. Eu estou atribuindo a minha variável, estou atribuindo a minha, esse A craseado, a variável Fahrenheit, o valor da variável Celsius vezes uma constante 1,8. O resultado dessa multiplicação da variável Celsius com a multiplicação do 1,8, ele soma com uma outra constante, 32, certo? Se você fizer isso aí, quem tem uma calculadora aí? Alguém tem uma calculadora? Vamos pegar 24, vamos pegar 26 graus. 26 vezes 1,8 igual, depois mais 32. Fala para mim quantos graus vai ser em Fahrenheit? 78,8. Show! Ou seja, a variável Fahrenheit, se Celsius tivesse um valor de 26, Fahrenheit seria 78,8. É isso mesmo, Eric? Legal. Bom, legal. Agora, gente, vamos entender o programa como um todo, tá? Vamos entender o programa. Esse programa é um programa de entrada de dados, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu voltar lá para o nosso navegador. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou tirar essa tela de apresentação, porque se eu tirar essa tela de apresentação, vocês conseguem enxergar grandão aí, não conseguem? Legal. Aí vocês conseguem enxergar grandão o quadro também? O quadro, antigamente chamava de quadro negro, né? Só que agora ele virou quadro branco, né? Vocês conseguem enxergar? Se eu escrever no quadro, será que vocês vão conseguir entender? Não, vamos fazer o seguinte, vamos escrever no quadro, não. Vamos abrir o bloco de notas. Vamos abrir o bloco de notas. Melhor. Não, mas aí não vai dar, porque aí para eu criar um fluxograma já vai ficar mais complicado. Vamos para o quadro mesmo. Vê se vocês conseguem enxergar aqui, enxergar o que eu vou escrever no quadro, olhando para o meeting aí. Não quero que vocês olhem para o quadro, porque quando vocês forem estudar, vocês vão olhar pelo que está gravado, né? O que vai sair no meeting. Olha no meeting aí. Se eu escrever aqui, enxerga? Enxerga, não enxerga? Então, eu vou fazer assim, olha só. Vou tentar colocar uma letra grande, a gente vai apagando, se for o caso. Olha só, vou começar aqui. Ó. Eu criei um fluxograma assim, início. É um fluxograma que a gente vai desenvolver uma lógica para converter. Claridade? E se a gente apagar, será que melhora? Não. Aí fica pior ainda, né, cara? Não deu certo, então, né, gente? Se eu abaixar aqui assim. Melhorou um pouco? Então eu vou fazer bem baixinha, bem aqui no cantinho aqui, pelo menos para vocês poderem estudar em casa. Tem que ter um apagador. Deixa eu pegar com a... Então, gente, eu vou tentar fazer aqui embaixo para vocês visualizarem aí, ó.
Depois eu penso numa ferramenta que eu posso utilizar, porque eu faço via graficamente. Tá? Mas hoje, vamos fazer de improviso aqui, ó. Vamos lá. Aqui tá bom? Nesse ponto, tá bom? Se você ver aqui, ó, início. Bom, esse meu programa, ele vai transformar uma escala Celsius para Fahrenheit. Ele só faz isso. Eu vou digitar um valor em Celsius e ele converte em Fahrenheit. Eu pergunto para vocês, quantas variáveis eu vou usar nesse meu programa? Duas. Quais os nomes que eu posso dar para essas variáveis? Cara, Celsius e Fahrenheit, né? Tem tudo a ver, né? O próprio nome da escala, na verdade. Legal. Só que para vocês entenderam que é Celsius e Fahrenheit, né? Só que para o meu caso, que eu vou criar, vocês nunca façam isso, tá? Não façam o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou criar uma variável chamada C e outra chamada F. Mas eles nunca façam isso. Tá? Isso é proibido em programação. Uma péssima prática. Se você cria uma variável C, é uma loucura. Se você for editar um programa, se você for depurar o programa, quantas palavras tem a letra C, na verdade? Mas isso aqui é para me ajudar aqui, o quadro está pequenininho, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou iniciar as minhas variáveis, inicializar minhas variáveis. Então, vou fazer assim, ó. Isso eu vou fazer pequenininho, tá? Vou colocar assim, ó. C recebe 0 e F recebe 0. Aí eu vou ditando para vocês, está pequenininho para vocês aí, mas eu vou ditando, e aí vocês têm uma ideia do que está acontecendo aqui. Bom, depois que eu defini minhas variáveis, eu inicializei minhas variáveis, o que eu vou fazer? Eu vou receber. Eu tenho que fazer um processamento para receber essa variável Celsius. Então, eu vou colocar assim, ó. Digite C. Digite C. O cara vai digitar o valor de C. Tá? No próximo processamento, eu vou fazer o seguinte. Bom, agora que eu tenho o valor de C, eu posso converter, né? Bom, fala para mim, gente. Qual que é a equação aí? F vai receber o quê? Fala para mim aí. C multiplicado é asterisco, tá? O asterisco representa a multiplicação. Tá? Multiplicado por quanto? 1,8. Só que aqui tem que ser 1,8, certo? Por quê? Porque o ponto decimal é ponto. E aí depois mais 32. Tudo bem? Uma pergunta para vocês. Eu preciso colocar parênteses aqui no C vezes 8 para indicar que ele vai primeiro ter que multiplicar? Preciso? Sim ou não? Não, porque na matemática a operação da multiplicação ela antecede, né, a soma, não é isso? Isso é a ideia de precedência, né? Matemática. Então, não preciso. Calculei o meu F. Então, o que eu vou fazer agora? Próximo comando, pela minha lógica aqui, qual vai ser o próximo comando? Português mesmo, tá? Mostrar F, acabou. Mostrar F, acabou meu programa. Acabou. Gente, se o programa terminasse aqui, eu já botaria um fim aqui, não botaria um fim? Poderia colocar um fim. Agora, vamos por partes. Eu vou deixar uma tarefa depois para vocês, tá? Já vou dizer para vocês, eu só não quero que vocês pensem nisso agora. Vocês vão pensar isso depois, tá? Eu quero que vocês pensem depois o seguinte, ó, agora meu programa terminou aqui, enfim. Como uma tarefa para vocês, eu queria saber o que eu teria que implementar nesse fluxograma para que o meu usuário ele possa ter condições de entrar com outro valor para Celsius, sem ter que encerrar o programa. Porque se ele encerrar o programa e chamar de novo, ele vai poder entrar com outro número, não é verdade? Só que eu quero dar uma condição para ele, que tipo assim, deseja informar um outro valor? Sim ou não? Se o cara disser sim, você pede. Se o cara disser não, você encerra o programa. Entendeu a ideia? Bom, tá gravado esse exercício aí, esse enunciado de exercício, tá bom? Tenho certeza que vocês vão ver meu vídeo em casa.
Tá certo? Beleza. Bom, mas o fato é o seguinte, esse aqui é o meu fluxogramazinho. Vamos implementar isso lá no programa em C? Vamos lá, agora a gente volta para a transparência. Continue no Meet aí. Olha só. Comecei o meu programa. Legal. Int main, abri chaves, coloquei os argumentos, que por enquanto a gente não está usando nada disso, né? Beleza. E aí eu começo o seguinte. O cara vai entrar com Celsius e Fahrenheit. Eu criei duas variáveis. Observem o seguinte. Eu criei... Ah, vocês não estão vendo a tela, não, né? Não. Pô, cara, que mole que eu tô... Por isso que eu estou vendo que eu estou grandão na tela aí da Mônica. Aí eu falei... Gente, olha, não me deixem me desligar aqui não, tá? Eu tenho que ficar sincronizado com vocês, olha. Agora vocês têm que estar enxergando a minha telinha aqui. Ó. Agora tá, né? Beleza. Isso aqui que é importante agora. Aquele meu carão tem que sair de cena. Criamos duas variáveis, tá vendo? O Celsius e o Fahrenheit. Essas duas variáveis, eu preciso indicar qual o tipo delas. Lá na linguagem JavaScript, nós vimos que a gente só trabalha com o quê? Com number. Vocês lembram disso? Da aula de ontem? Number, né? A gente, quando atribui um valor para a variável, ele já assume o tipo, não é isso, Mônica? Só que aqui na linguagem C, não. A linguagem C, ela é mais formal. Ela é fortemente tipada. Você tem que dizer o tipo da variável que você está definindo. Então, se eu definir uma variável Celsius, eu tenho que dizer se essa variável ela é inteira ou se ela é decimal. Nesse caso aqui, o float indica que é decimal. Tanto a variável Celsius quanto a variável Fahrenheit. Tudo bem? Entenderam a ideia? Perceberam uma diferença entre as linguagens? Nessa linguagem, eu preciso declarar o tipo da variável. Entenderam, pessoal? Aí, depois que eu declarei as minhas duas variáveis, aí entra o comando cout. O comando cout é o comando que imprime alguma coisa na tela. O próprio nome já diz out. Out é saída. Cout, quer dizer, joga na tela. O quê? A mensagem que vem a seguir. No caso é, digite a temperatura em Celsius. Observem que no nosso fluxograma a gente não fez nada disso. Fizemos? Não fizemos. Mas a gente, quando vai para o programa, a gente precisa criar uma interface para o nosso usuário. Percebem isso? Vocês têm esse digamos assim, esse feedback de que você... Pô, eu preciso criar um artifício que o meu usuário tem que entender o que ele está digitando. Entendem isso? Se você for fazer um programa que o cara vai preencher uma inscrição para um vestibular, pô, se você não disser para o cara o que ele está preenchendo ali, né? Se você não colocar o título das colunas que ele está preenchendo, como é que ele vai saber? Não é verdade? Então, você tem que colocar o que? Um rótulo. Uma mensagem indicando o que ele vai digitar. Digite a temperatura. Vai aparecer isso primeiro. Aí, depois, vem a novidade da aula de hoje. Aparece o CIN. Quem é o CIN? O CIN significa End Input. Entrada. Input significa entrada. Então, quando você quer receber um dado, você coloca CIN. E aí você quer receber isso, você recebe numa variável. Olha, lembra aqui ó, que a gente colocou aqui no fluxograma? Digite C. Aí a gente colocou C em Celsius. Seria C em C, né? Mas no caso a gente colocou a variável como Celsius no programa. Cara, eu estou com a variável na mão. O que eu faço agora? Agora, tradicionalmente, eu realizo uma operação de atribuição. Eu digo que Fahrenheit recebe o quê? Celsius vezes 1,8 mais 32. Ou seja, a atribuição, ela pega tudo que está do lado direito da atribuição e joga para a variável que está recebendo do lado esquerdo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Depois desse ponto aí, eu tenho certeza que a minha variável Fahrenheit ela está com valor calculado. Tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? Só falta fazer o quê agora, Eric? Mostrar, não é isso? E como é que eu mostro? Qual o comando que eu uso na linguagem C para exibir alguma coisa? Cout. Eu coloco Cout. E aí, o que eu faço?
eu uso uma concatenação. Olha que bacana, olha. Gente, teve uma coisa que eu passei aqui despercebido. Olhem para as linhas 8 e 9. Observem que na linha 8, o Cout, ele utiliza os colchetes angulares representados por uma espécie de sinal de menor, tá vendo? Observaram isso? Na linha 9, os colchetes angulares, eles representam um sinal de maior, tá vendo? É tipo assim, maior, maior. Perceberam isso aí? Um é o contrário do outro, tá? Tudo bem? Então, lá na linha 12, como eu estou fazendo o Cout, colchete angular de menor. Só que a gente está concatenando, a gente está juntando. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Vamos supor que eu digitei 24 para o valor da variável Celsius. Ele vai mostrar assim, 24 graus Celsius equivale a... Quanto que você calculou mesmo? Você lembra de cabeça, Eric? 78,8 graus Fahrenheit. Olhando para essa linha 12, vocês entendem que essa vai ser a saída do programa, pessoal? Que ele vai concatenar essa saída? Ele vai concatenar valores das minhas variáveis com textos fixos que eu estou definindo? Todos enxergaram isso? E no final das contas, o que ele faz? Return 0, que significa que houve um encerramento normal do programa. Tudo bem? Conseguiram acompanhar a lógica do programa? Legal, acabou. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Nós vamos rodar. Abram, por favor, aí o deve ser de vocês. Abram o deve ser, por favor. E aí, eu vou jogar lá no chat esse programa para vocês executarem. Só que é o seguinte, eu vou querer que vocês salvem esse programa lá naquela pasta Projeto C que vocês criaram, tá? Se vocês tiverem dificuldade para isso agora, não tem problema. Pode salvar naquela Projetos JS, né? JavaScript. Então, esse programinha aqui, ó, vou jogar lá no chat agora para vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Mandei. Agora, olha só. Eu quero que vocês olhem para o chat agora. Olhem para o chat. Não façam nada por enquanto. Olhem para o chat. Tudo bem? Olhem para o chat. Ou melhor, olhem para o chat, não. Olhem para o Meet. Tá? Olha só. Vocês vão fazer o que eu vou fazer agora. Tá? Então, olha só. Eu estou aqui, ó. Olhem o que eu vou fazer primeiro, tá? Até porque isso aí vai valer para vocês fazerem em casa, se for o caso, tá? Deixa eu aumentar aqui minha telinha aqui, tá? Então, vamos lá, hein? Ó, eu estou com o meu deve ser, tá aberto. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fechar esse programinha, tá aberto. Esse aqui, ó. Vou dar um file. Eu vou chamar lupa aqui para ficar um tamanho legal para vocês verem, tá? Lupa. Aqui, ó. Vou vir aqui, ó. File. Fechar todas. Fechou tudo. Agora, olha só. Vocês vão fazer isso que eu vou fazer isso aqui, tá? Ó, eu dei um arquivo, novo, arquivo fonte. E aqui. Aí eu vou lá no meu chat. Vou lá no chat agora. Vira aqui, ó. Chat. Eu vou pegar isso que eu colei aqui para vocês, ó. Vou selecionar. Vou dar um Ctrl C. Vou voltar lá para o dev. Vim aqui, ó. Vou dar um Ctrl V. E colou aqui, tá vendo? Esse programinha. Aí eu vou vir aqui, ó, em arquivo. Salvar como. Só acompanhe, tá? Por enquanto, tá? Arquivo salvar como. E aí eu vou lá naquela minha pasta. Ó. Vou selecionar aqui. Vou lá no C. Projetos C. Eu não tenho turma aqui, tá? Mas vocês teriam que abrir a pasta de turmas de vocês. Aqui, eu vou colocar o nome desse programa. Deixa eu ver qual o nome lá na minha apostila. Deixa eu ver se eu dei nome para ele. Eu não coloquei. Eu vou chamar de escalas, tá? Eu vou chamar de... Vou chamar de escala. Vou chamar de escala. Escalas, tá? Vou chamar de escalas.
e vou salvar. Olha, eu vou salvar lá naquela pasta, ó. Salvei. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou clicar em executar, compilar e executar. Olha o que vai acontecer, pessoal. Ó, acompanhe comigo, tá no chat, tá? Esse é o primeiro que a gente está fazendo. Os próximos vocês já vão ter mais facilidade para fazer. Vamos aguardar um pouquinho. Aí, ele veio agora, ó, digite a temperatura em Celsius. Está todo mundo conseguindo visualizar bem? Bom, vamos lá, vamos colocar aqui o 26, né, que a gente combinou, né? 26, não é isso? Digitei 26, vou dar Enter. Olha lá. Ele falou comigo, ó, 26 graus Celsius equivale a 78,8 graus Fahrenheit. Certinho, né, pessoal? Certinho, tá? Vou dar um Enter aqui, vou sair da minha lupa, e vocês vão fazer exatamente isso que eu fiz agora na prática. Então, mãos à obra. Eu já vou parar a gravação, porque o que eu tinha que falar eu já falei, tá? Agora é prática de vocês, tá bom? Vou encerrar a gravação para o vídeo não ficar extenso aqui, tá bom? Vou vir aqui, ó. E agora é um momento prático, tá? Então, estou encerrando e depois eu vou disponibilizar essa aula para vocês, tá bom? Valeu, pessoal.